galera do EJA EAD, aqui é o professor Felipe e nesta aula falaremos sobre a geometria espacial, mais precisamente sobre prismas. Então vamos começar definindo um prisma. Os prismas são poliedros convexos que têm duas faces paralelas e congruentes, chamadas bases, e as demais faces em forma de paralelogramos, chamadas faces laterais. Parece algo tão distante da gente, né? E mal sabemos que eles estão em todos os lugares. Olha o exemplo de dois prismas que vocês nem imaginavam que eram um. Duas embalagens de chocolates que você compra, come e joga o pacote fora. Agora você sabe que está jogando um prisma fora. Tá vendo só? Nome dos prismas. Temos o prisma quadrangular, temos o prisma triangular e temos o prisma hexagonal. Obviamente, esses são alguns modelos, os mais conhecidos no estudo da geometria espacial. Mas existem N modelos, beleza? Vamos então agora conhecer cada pedacinho do prisma, ou seja, os elementos que formam um prisma. Começaremos pelas bases. Note que são duas e elas dão um nome ao prisma, como vimos no slide anterior. Se a base é quadrada, então o prisma é quadrangular. Se for triângulo, prisma triangular, e assim por diante. Em seguida, teremos as arestas da base, que são esses segmentos de reta em verde. Depois temos as arestas laterais, elas são a altura do prisma, como se fossem vigas que sustentam a base superior. E por último, temos as faces laterais, que é toda essa região pintada em vermelho, como se encaixassem um vidro ali entre as arestas da base e laterais. Só como uma observação, no caso dessa figura que estamos vendo, há 6 faces laterais, ok? Embora só uma esteja pintada, todas as outras também o são, beleza? Prisma reto. O prisma reto tem esse nome por ter um ângulo de 90 graus formado entre a base e a aresta lateral, conforme a figura. O prisma oblíquo forma um ângulo que não é de 90 graus, o que dá uma forma como se o prisma estivesse inclinado, pendendo para frente. Com a figura dá para ter uma ideia melhor, né? Beleza. Conhecendo então um prisma, poderemos calcular a área total e o volume dele, seja ele do tipo que for. Claro que em alguns casos vocês terão que prestar mais atenção, mas nunca sairá desse padrão que explicarei agora, firmeza? Bora lá. Vamos utilizar um prisma quadrangular reto. Temos como valor de aresta a base 5 cm e a altura 8. Vamos começar pela área total. Antes de mais nada, precisamos planificar a figura. O que é isso? É abrir a figura, desmontá-la de forma a ficar mais clara suas partes para nós. Observem as medidas da base e da altura. Pessoal, cada pedacinho ali tem 5 centímetros, certo? Olha lá. Pois são do tamanho da aresta da base, e a altura 8 centímetros, como já havíamos visto. Assim, podemos formar um retângulo de 20 centímetros por 8 de altura. 20 porque a gente soma 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes. Como a área do retângulo é base vezes a altura, teremos 20 vezes 8. Agora as bases. Como elas são quadradas de medida 5 centímetros de aresta, cada base terá 5 ao quadrado de área, pois a área do quadrado é o valor do lado elevado ao quadrado. Beleza. Vamos agora calcular a área total do prisma, então. A fórmula é: a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Substituindo, teremos AT, que é a área total, é igual a 2 vezes 5 ao quadrado, que é a área da base, mais 20 vezes 8, que é a área lateral. AT será 2 vezes 25 mais 160. AT igual a 50 mais 160. Então, concluímos que a área total vale 210 centímetros ao quadrado. Para o cálculo do volume, não há necessidade de planificar a figura, porque dependeremos apenas da área da base e da altura. Então, teremos o volume
é igual à área da base vezes a altura. V, que é o volume, será igual a 25 vezes 8. Então, o volume a gente já conclui que é 200 centímetros ao cubo. Agora, ao cubo, pois estamos falando de volume, ok? Ao quadrado para a área e ao cubo para volume. Firmeza? Antes de praticarmos nos exercícios, quis colocar o cubo para vocês conhecerem como calcular a área e o volume dele. O cubo é o prisma mais comum que temos. Um dado de jogo é um cubo. Mas o que difere ele dos outros prismas quadrangulares são que as suas arestas possuem medidas iguais. Então, teremos que a área total dele será 6 vezes a medida da aresta e o volume será o valor da aresta ao cubo. Então, agora sim, vamos praticar um pouco isso. Exercício 1. Com o objetivo de construir uma caixa para acondicionar o seu produto, um comerciante desenhou numa folha de papelão uma figura plana constituída por 5 retângulos. Essa figura será recortada no seu contorno e dobrada para cima, nas linhas pontilhadas, conforme uma caixa sem tampa em forma de prisma reto, a figura 2. Determine, então, a área total e o volume da caixa sem a tampa construída. Bom, então vamos lá. Parece difícil, mas é bico demais, pessoal. Todas as medidas foram passadas para nós, né? Certo? Precisamos, então, identificar os lados que possuem medidas iguais e depois somar tudo. Olha só. Esses dois lados verdes são idênticos. São um retângulo de medidas 15 por 30 centímetros, certo? A área do retângulo não é base vezes altura, então acabou. Olha lá. 15 vezes 30 igual a 450. Faço duas vezes essa conta, pois são dois lados iguais. Já essa região azul é a mesma coisa que a anterior, só mudaram as medidas. Então fica 15 vezes 40, que vale 600. Também farei duas vezes, pois são duas regiões azuis. E por último, pegaremos a região vermelha e faremos a mesma coisa que fizemos anteriormente. Só que agora apenas uma vez. Lembre que não tem tampa. Então fica 30 vezes 40, que dá 1.200. Agora fechou o exercício. Somamos a região verde, que dá 900 centímetros quadrados. A azul, que dá 1.200 centímetros quadrados. E a vermelha, que também é 1.200 centímetros quadrados. Teremos que 900 mais 1.200 mais 1.200 terá um total de 3.300 centímetros quadrados de área. Tranquilos? Exercício 2. Em um prisma triangular regular, cada aresta lateral mede 10 e cada aresta da base mede 6. Calcule o volume desse prisma. Use raiz de 3 a aproximadamente 1,7. Então vamos lá. A área da base é a medida do lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. A área será 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área será igual a 36 vezes, vamos substituir agora, 1,7 sobre 4. Portanto, a área da base será aproximadamente 15,3 centímetros quadrados. Guarde lá esse número. Voltando, teremos que o volume será igual à área da base vezes a altura. A área da base acabamos de calcular, então vai ser volume igual 15,3 vezes 10, que é a altura, que dará aproximadamente 153 centímetros ao cubo. Então foi isso, pessoal. Próxima aula falaremos sobre outras figuras espaciais. Não deixem de praticar fazendo vários exercícios, ok? Até a próxima. Fui!